Bom, boa tarde para quem vai assistir à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite, bom dia para quem vai ver esse vídeo pela manhã, tá? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre métodos de estudo bíblico, mas hoje nós vamos dar ênfase, em especial em um ponto só, que nós abordamos a aula passada, tá? Nós vamos falar sobre observação, ok? Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Eu peço que você que está aí em casa, assistindo e vendo esse vídeo, você esteja orando junto comigo aqui agora, tá bom? Pai, obrigado por esse dia, onde a sua graça, a sua misericórdia, ela foi renovada sobre nós, Pai. Obrigado. Que o teu Santo Espírito venha falar conosco hoje, venha nos capacitar, venha nos instruir daquilo que precisamos e daquilo que necessitamos, ó Deus. Ajuda cada um nas suas fraquezas, ó Deus, que o Senhor fale ao coração das nossas vidas, ó Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Abençoa cada vida que está aqui, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você que recebeu o desafio semana passada, que nós falamos o porquê do lenço dobrado de Jesus. Nós falamos a aula passada. Então, só lembrando um pouquinho, algumas pessoas deram retorno, né? Aqui está o Gabriel e o Theo também, eles deram retorno. A Melissa também falou, a Karen, a Thaís, todas o pessoal deu um retorno e entenderam qual o significado do lenço dobrado de Jesus. Para isso, a gente tem que ter em mãos, pelo menos na minha época de estudante do seminário, nós tínhamos que ter um comentário bíblico, um livro sobre a cultura da época. Hoje é um pouco mais fácil. Hoje você dá um cliquezinho no Google lá e você vai ter várias respostas, inúmeras informações, tá? Então, de uma forma bem simples, bem direta, bem objetiva, é que todo homem que está na cultura judaica, sentado numa mesa, pegando o lenço, né, o seu guardanapo, e o servo só poderia retirar a mesa quando o lenço estivesse jogado, quando o lenço estiver dobrado, não. Então isso significa o quê? Que Jesus vai voltar, por isso que aquele lenço estava dobrado, significava que Jesus um dia vai voltar. Então um detalhe bem simples, né, que estava na Bíblia registrado no Evangelho de João, e o pessoal, eles responderam, deram retorno, ok? Então para isso a gente tem que fazer uma pesquisa não bíblica, mas extra bíblica aí no Google, hoje é bem mais fácil, ok? Então a intenção desse estudo não é você já logo de cara ter todas as respostas, mas é você, a cada momento, a cada aula, a cada dia, você crescer. Você olhar para trás no seu primeiro dia, quando você tiver, exemplo, no 10º dia, você fala, poxa, como eu cresci, como eu aprendi. Essa é a ideia desse estudo, tá? Não é você saber tudo, mas é você ir tendo um crescimento gradual de você buscar a palavra de Deus. Lembra da última aula, o desenho da superfície e o fundo? Você está aprendendo a nadar, então quanto mais vai passando o tempo, mais você vai se exercitando, mais você vai tirando coisa da palavra do Senhor, tá bom? Ok, hoje a gente vai começar frisando um ponto que nós começamos a aula passada, né? Falamos de uma forma introdutória, tá? Eu queria que você prestasse atenção daquilo que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos falar sobre a observação, ok? E eu coloquei 3 pontos aqui na observação antes da gente ir para a prática. O que é a observação? A observação nada mais é que os detalhes, tá? Quando você vê um corpo de uma pessoa e você foca a sua visão no rosto da pessoa, então você vai ver o cabelo, você vai ver os olhos, a boca, o nariz, os dentes, você vai ver os detalhes na vida da pessoa. Você olhou para o rosto dela e você consegue enxergar os detalhes. Curioso que onde que eu moro num apartamento, e lá no lugar onde ficam as piscinas, eles renovaram
um lugar lá que o pessoal senta para tomar banho, para tomar banho de sol, ir na piscina, e pintaram, fizeram tudo novo, as mesas, as cadeiras. Só que interessante que os pilares do bergolato lá estavam encardidos. E nós que a maioria, o homem não fica prestando atenção nesses detalhes, né? E nós olhamos lá para as mesas, para as cadeiras, estava tudo bonito, zeradinho, todo mundo, parabéns, isso aqui. Aí uma mulher comentou, nossa, muito bonito, ficou excelente, mas as paredes continuam sujas. Então, a gente é homem, a gente não conseguiu ver esse detalhe das paredes sujas, né? A mulher tem uma percepção maior, então ela conseguiu enxergar. Eu acredito que você, mulher que está vendo esse vídeo aí, você vai concordar comigo, ok? E realmente, depois que ela fez esse comentário, a parede estava suja. Então, o método estudo bíblico, a observação é isso, você vê os detalhes, ok? Você conseguir enxergar os detalhes e você vê aquilo que talvez outras vezes você leu na Bíblia e você não conseguiu ver, tá? Para você ver os detalhes, você vai precisar entender que você vai ter que investir tempo, tá? Investir tempo para você procurar, para você começar a entender aquilo que você viu, ok? Eu fico pensando lá na parede que estava suja, né? Como é que eu vou fazer para limpar isso? Que tipo de produto eu vou usar? Então aquela observação daquela mulher foi perfeita e direta e objetiva. Então, para que pudesse ter uma parede mais limpa agora, talvez precisaria de uma mão de tinta, iria investir tempo, ok? E é a mesma coisa na palavra de Deus. Quanto mais tempo, mais você parar para observar, ler a palavra de Deus com calma, você meditar, orar, deixar que o Espírito Santo fale no teu coração, você vai conseguir enriquecer o teu estudo bíblico. Você vai receber uma palavra de Deus. Quanto mais tempo você investir nos seus detalhes, ok? Lembrando, lá na aula passada nós falamos do lençol dobrado de Jesus, ou o pano dobrado, né? É um detalhe que passa batido, mas é um detalhe, ok? Agora, qual que é o objetivo então da observação? É aqui que é o grande segredo, queridos. É você fazer as perguntas certas. A observação, você simplesmente olha para aquilo que chamou a sua atenção. E aí você começa a fazer algumas perguntas para o texto. Só para a gente visualizar o que a palavra de Deus fala, eu convido você a abrir o Salmo 119. Salmo 119, versículo 96. Verso 96. Diz assim, Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Algumas traduções falam para a tua lei. Ou seja, não tem limite. Quanto mais tempo você investe buscando a Deus e buscando a palavra, mais você vai ter as respostas. Então, para você ter as respostas, você tem que fazer a pergunta certa. Um dia, eu perguntei para Deus duas perguntas. O que é o espírito de oração e o que é a eternidade? Confesso que a eternidade ainda não tive toda a resposta. Eu creio que nem vou ter aqui. Mas o espírito de oração não é simplesmente você estar em concordância, dizendo amém, assim seja, que o Senhor abençoe. Não é isso. É uma posição de reverência, com os olhos fechados, em silêncio. Também não é isso. É você ter uma expectativa que Deus vai fazer algo. Lembra quando tinha a Olimpíada no Brasil, a Copa do Mundo, tudo, chegou o espírito olímpico. Ou seja, estava todo mundo numa expectativa de algo bom acontecer. A Copa do Mundo do Brasil, estava todo mundo numa expectativa que o Brasil iria ganhar. Então tinha uma expectativa. Então o espírito de oração é você ter uma expectativa que Deus está prestes a fazer algo bom, algo que vai mexer, algo que vai transformar. Tá? Então tem coisas que você vai ter que, muitas delas aliás, você vai ter que buscar em Deus. Tá? Senão você vai ser simplesmente um bom pesquisador. Ok? Mas o segredo é fazer as perguntas certas para o texto. Ok?
Vamos lá. Pastor, quais são essas perguntas? Daqui a pouco a gente já vai entrar na prática. As perguntas são: quem está falando? Você abre o texto e você fala: quem está falando? Você vai ter que descobrir. O que está acontecendo? Você faz uma pergunta: o que está acontecendo? Você começa a fazer perguntas investigativas do texto. Aonde? Aonde isso está acontecendo? Com quem? Então você vai ter que buscar a parte geográfica, a parte histórica, para começar a responder isso também. Quando isso aconteceu? Em que lugar? Você começa a fazer perguntas para o texto. Então o segredo da observação é você observar aquilo que te chama a atenção e começar a fazer perguntas. Então como é que a gente começa um estudo? Pega um versículo para não ficar tão difícil, para você começar a extrair algo precioso, ok? A única coisa que ainda você não pode perguntar é o porquê. Porque o porquê você vai perguntar quando você for interpretar o texto. Por enquanto você está observando. Então por enquanto você vai fazer as perguntas. A observação nada mais é você fazer as perguntas. Tá ok? Então vamos lá, na parte prática agora aqui. Os meninos estão aqui, não sei se eles trouxeram o livro não, caderno, anotando aqui. Tá? Eu queria que você está vendo aí em casa, abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7, versículo 28. Nós vamos, bem prático agora, tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Vamos fazer um estudo agora, começando só na observação. Lucas 7, 28 fala assim: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esse é o nosso verso hoje da nossa lição de casa. Ok? Então, eu fiz as minhas observações aqui. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional e está dizendo assim: eu lhes digo. Foi a primeira observação. Eu lhes digo. Foi o que eu anotei. Não há maior. A segunda observação: do que João. Então foi as duas observações que eu fiz. Ainda não terminei. Ele fala assim: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aí eu coloquei minha outra observação, é o maior no reino. Aí você está em casa, você pode observar coisas que eu não observei. Ok? Não quero ser o dono da verdade, tem que ser isso ou não. Quanto mais detalhe você vê, você faz as suas perguntas. Agora nós vamos fazer as perguntas, tá ok? Tá bom, pastor, o que eu faço de pergunta? A primeira pergunta que você que está aí vendo nossa aula, você tem que fazer uma pergunta assim: quem está falando? Quem disse isso? Quem disse isso? Então eu quero que você responda: quem disse isso? Quem está falando? Ok? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que ele disse? Ele está perguntando ou ele está afirmando? Ele está afirmando. Então você coloca: o que ele está afirmando? Faz uma pergunta: o que ele está afirmando? Então nós temos duas perguntas: quem que está falando? Ok? E o que ele está afirmando? Essas são as perguntas.
Então, essas perguntas eu vou começar a responder para você. Quem disse isso? Olha o texto. O verso 28 começa dizendo assim: eu lhes digo. Quem está dizendo? Vou perguntar aqui para os dois câmeras aqui, ó. Quem está dizendo? Jesus falando de quem? De João Batista. Então Jesus está afirmando algo de João Batista. Então eu já tenho a primeira resposta. Quem está falando? É Jesus. Então eu estou estudando a Bíblia, eu tenho que estar atento, porque é Jesus que está falando. Não sou eu que estou falando, não é o vizinho da direita nem o da esquerda. E nem é um jornal, nem o boletim da igreja. É Jesus que está falando. Então essa afirmação é Jesus que está declarando. Ok? A segunda resposta que eu vou dar, ele está falando na segunda pergunta, o que ele está afirmando? Jesus fez uma afirmação aí, e olha para o texto, ele fez tal afirmação: nascido de mulher, ele é o maior. Ele quem? João Batista. Então Jesus está falando e Jesus está afirmando. Então eu tenho duas perguntas e duas respostas. O que Jesus falou? Que nascido de mulher, ele é o maior. Uau! Aí eu entro com uma terceira pergunta. Quem era os nascidos de mulher antes de João Batista? Aí você pensa, você que está em casa, e você que está assistindo o vídeo, quem era os nascidos de mulher antes de João Batista? Aí eu só vou usar 3 exemplos aqui, para essa terceira pergunta. Quem era? Aí eu me arremeto a pelo menos 3 homens da Bíblia. Moisés, quem era Moisés? Poxa, Moisés é Moisés. A gente tem uma biografia enorme de Moisés. O que Moisés fez? O que Moisés representa? Quantos milagres Moisés fez? Aí a gente começa a pensar. Eu também me reporto para Elias. O que Elias fez? Alguém aqui orou e desceu fogo do céu? Foi Elias. O que Elias entregava de palavra? Elias, ele não sentava numa mesa de comunhão nem com Acabe, nem com Jezabel. Ou seja, ecumenismo para Elias não existia. Ok? Eu também lembro de um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi, o grande adorador, um homem guerreiro. Agora, eu quero que você pense um pouquinho. Quem eram os nascidos de mulheres de João Batista? Todos esses homens, Jesus está afirmando que João Batista era maior do que eles. Então, com 3 perguntas, eu já mexi com a tua curiosidade que está assistindo aí. Vocês estão entendendo a profundidade do que é você responder a 3 perguntas simples? Então você olha para o texto e quem está falando isso? Jesus está falando isso. Ele está afirmando. Ele está afirmando o quê? Que ninguém é maior que João Batista. Mas ele dá uma possibilidade também de você ser o maior no reino. Você tem que se tornar o menor. Ok? Mas aí a gente começa a pensar, puxa, eu posso estudar a biografia de João Batista. Então eu tenho 3 perguntas. O que Jesus... Quem estava falando era Jesus, estava afirmando. O que ele estava afirmando? Que João Batista era o maior. E quem nasceu antes de João Batista? Aí você coloca os teus personagens. Exemplo: Isaías, Jeremias, Oséias, José, Daniel. Você escolhe aquele personagem seu favorito. Todos eles, a Bíblia fala. E Jesus fala. Não sou eu que estou falando, eu não estou interpretando a Bíblia errada, que nascido de mulher, João Batista era maior do que eles. Ok? Então, com 3 perguntas, eu já tenho um belo estudo bíblico. Tá? Coisa simples. Agora, eu vou fazer algumas outras perguntas aqui e eu quero que você responda na sua casa. Tá? Você que está assistindo. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Aí você compara o ministério de João Batista aqui
E o ministério de Elias, quanto tempo um durou? Aí eu não vou te dar resposta, você que tem que responder. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo? Quanto tempo será que durou o ministério de Moisés, de Jeremias? E quanto tempo durou o ministério de João Batista? Uma outra pergunta. Quantos milagres João Batista fez? Aí você tem que pesquisar. Quantos milagres Elias fez? Mas a pergunta é: quantos milagres João Batista fez? Eu queria que você buscasse isso. A primeira pergunta é: quanto tempo durou o ministério de João Batista? A segunda é: quantos milagres João Batista fez? Terceira pergunta: aonde João Batista morava? Qual era a residência de João Batista? Lembra? A Bíblia chamou Jesus de Jesus Nazareno. Mas por Nazaré não acreditar nele, a Bíblia fala que ele fez poucos milagres. Ele não pôde fazer muita coisa lá. Ok? E ele se transferiu para Cafarnaum, que se tornou a sua nova residência. A pergunta é: aonde João Batista morava? Bom? Quarta pergunta: como posso ser maior do que ele? Como posso ser maior do que ele? Porque o próprio Jesus afirmou que nascido de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Mas quem se tornar o menor pode se tornar maior do que ele. Então a pergunta é: como eu posso ser maior que ele? Ok? Você vai pensando. Agora, você respondendo essas 4 perguntas, né, você pode incluir outras perguntas. Lembrando que quanto mais perguntas você fizer para o texto, mais tempo você vai ter que ter para buscar as suas respostas. Tá? Quanto mais perguntas você fizer, você vai ter que investir tempo. Tá? Eu fiz 4 perguntas. Talvez você está anotando ou não. Eu vou recapitular aqui. A primeira pergunta é: quanto tempo durou o ministério de João Batista? A segunda é: quantos milagres João Batista fez? A terceira é: aonde João Batista morava? A quarta é: como posso ser maior do que ele? Ok? Agora, eu meditando, eu fiz uma outra pergunta para mim. Tá? A sua tarefa são essas 4, mas eu fiz uma pergunta para mim. Tá? Depois o Theo pode editar essas perguntas aí, né, Theo? E o Gabriel, para você ter melhor formulado para você responder na sua devocional. Aí eu fiz uma pergunta para mim: como é a grandeza aos olhos de Deus? O que fez Jesus considerar João Batista maior do que todo mundo? O que fez Jesus considerar? É uma pergunta que você tem que refletir nisso. Como é a grandeza aos olhos de Deus? Tá? Ok? Uma outra reflexão que eu fiz sobre o texto para mim: qual que é a diferença de João Batista para comigo? Qual que é a diferença de João Batista para você? E respondendo essas 2 perguntas, eu fiquei pensando. Primeiro, né? Como é a grandeza aos olhos de Deus? João Batista não fez nenhum milagre. Não foi nenhuma palavra específica dele. Ele simplesmente pregava o arrependimento. Mas o que fez Deus olhar e Jesus declarar:
a grandeza foi a vida de João Batista. Como ele viveu. Ah, pastor, então qual que é a diferença? Então eu tenho que viver recluso, algumas coisas assim? Não. João Batista era focado naquilo que Deus tinha para ele. Ele não era levado pelo vento, qualquer vento de doutrina. Ele tinha um foco, ele tinha um propósito. A comunhão dele para com Deus era maior do que tudo. A Bíblia fala que ele era como uma tocha pegando fogo. Talvez você que não é do nosso ministério aqui, você não vai entender, mas eu quero explicar. Nosso ministério, nós temos um grupo de dança chamado Tocha Viva. E João Batista era uma tocha viva. Que as pessoas saíam da sua casa para ver João Batista pregar. Tá? Era o estilo de vida dele, de jejum, de simplicidade, de uma vida no deserto. Ok? Era isso que fazia a diferença de João Batista. Como Deus olhou a grandeza de João Batista, pelo jeito dele viver. Tá? Só o último texto em Mateus capítulo 11. Olha o que Jesus fala de João Batista. Mateus 11, versículo 7. Jesus fala assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Por 3 vezes o texto fala essa palavra. O que vocês foram ver? Isso é uma observação. Eles foram ver simplesmente João Batista queimar. Ele não era simplesmente um profeta, ele queimava. Foi uma ênfase nesse texto. O que vocês foram ver? Isso é uma observação que você tem que grifar. E o próprio texto já responde: o que vocês foram ver? As pessoas saíam dos lugares para ver João Batista queimar, para ver a pregação de João Batista. E Jesus começa falando: o que vocês foram ver? Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Ele é aquele que está a respeito escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, as multidões iam atrás de João Batista para ver João Batista queimar. Esse foi o estilo de vida que fez Jesus falar que João Batista, nascido de mulher, não tinha nenhum órgão. Vocês estão entendendo? Uma simples observação, você vai começar a responder esse texto. Tá? E eu deixo uma tarefa para você que está nos vendo, você que está assistindo. Quanto mais perguntas você fazer, você vai ter que ir atrás dessas respostas. Foram feitas 3 perguntas aqui no Evangelho de Mateus, que nós estamos meditando agora. E essas 3 perguntas estão relacionadas ao quê? O que vocês foram ver? O que vocês foram ver? Vocês foram ver um homem queimando. Um homem queimando. Ok? Então hoje, a aula de hoje, eu estou sendo bem simples, bem rápido, para você ter um objetivo. Você fazer as suas observações, ver os detalhes do texto e fazer perguntas por texto. E a tarefa é Lucas 7:28. Quem puder dar um retorno nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no YouTube, no Instagram dos jovens, pode dar um retorno. Eu estou incentivando a você fazer um estudo, você mesmo,
fazer um estudo devocional. Então você pode fazer um estudo hoje devocional biográfico, só com as observações. Ok? Quanto mais pergunta você fazer, eu estou dando ênfase nisso, mais você vai ter o seu tempo para buscar essas respostas. Ok? Bem, só voltando para finalizar aqui a lição. Uma lição bem simples, são 4 perguntas. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Quantos milagres João Batista fez? Aonde João Batista morava? Como eu posso ser maior que ele? Ok? Que você possa ter essa resposta. Antes de terminar, eu quero deixar uma dica de um livro do autor Richard Foster. Chama Rios de Água Viva. Ok? Ele foi o autor de um grande best-seller chamado Celebração da Disciplina. Mas esse aqui ele fala sobre algumas tradições espirituais. Ok? Então ele usa exemplo do Velho Testamento, do Novo Testamento e da história da igreja. Exemplo, tradição contemplativa. O que é? Uma vida de oração. Ele vai usar um homem do Velho Testamento em oração, um do Novo Testamento e um na história. Tradição de santidade. Ele vai pegar uma pessoa que teve uma vida de santidade no Velho Testamento, no Novo Testamento outra e na história da igreja outra. Tradição de carisma, ou seja, uma pessoa que foi usada muito no poder do Espírito Santo no Velho Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja. Então é um livro um pouco grosso, né? Um pouco não, muito grosso, com quase 500 páginas, mas para quem gosta de estudar, é uma ótima dica para você. Ok? Que Deus abençoe a vida de cada um. Então a lição de casa é você responder essas 4 perguntas. Eles vão estar digitando ela, colocando essas perguntas aí para você depois dar um retorno para nós. A nossa intenção é fazer com que você vá buscar essas respostas e você faça perguntas para o texto. Não eu simplesmente dar todas as respostas. Eu nunca vou ter todas as respostas, não vai ter nenhuma pessoa. Talvez esteja vendo de um ângulo e você vem com um outro ângulo. É o que acontece nos evangelhos. Os 3 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, porque é a partir de um ponto de vista de cada um deles, de Marcos, de Mateus e de Lucas. Ok? Então você vai ver muitas semelhanças e diferenças nos evangelhos. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja desafiado e encorajado para buscar as respostas do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém?